Olá, boa tarde. Vamos continuar resolvendo os exercícios daquela segunda lista, né, de aritmética. Esse probleminha, ele pede para a gente mostrar que o número 2016, ele não pode ser escrito como soma de quadrados de dois números primos. Bom, o que eu vou fazer? É um argumento clássico, que já usamos outras vezes, né? A gente vai usar o método indireto de argumentação, conhecido com o nome de método da contradição ou redução ao absurdo. Nós vamos supor que seja possível que exista, né, dois primos cuja soma dos quadrados dê esse número. Então vamos supor isso, né? É o clássico argumento para redução ao absurdo. E essa suposição vai nos levar a um absurdo, a uma contradição. Isso significa que não existe, tá certo? Bom, então vamos lá. Então suponha por redução ao absurdo. O que nós vamos supor por redução ao absurdo? Suponha por redução ao absurdo que exista. A gente quer mostrar que não existe, né? Então, negação da tese. Suponhamos que exista. Então, suponha por redução ao absurdo que existam m e n primos, tá certo? Tais que n quadrado mais n quadrado 2016. A gente quer mostrar que não existe, tá? Essa é a estratégia do argumento por redução ao absurdo. Suponha que exista e vê se dali sai alguma contradição. Essa contradição é um sinal de que isso aqui não pode acontecer. E aí segue a nossa tese. Ok, vamos lá. Então, esses primos, a gente pode agora dividir essa prova em dois casos, né? Nós sabemos que o conjunto dos primos, né, pensando lá no ambiente dos naturais, começa aqui. Esse é o primeiro primo. Depois passa pelo 3, pelo 5, pelo 7. Eu já comentei algumas vezes que essa lista é infinita. Né? E os primos são todos aqueles números que têm exatamente dois divisores. Quais são os divisores? Né? Quais são esses dois? O próprio 1, o número 1, e o próprio número. Quer dizer, os divisores do 2 é o 1 e o 2. Do 3, o 1 e o 3. Do 5, o 1 e o 5. E por aí vai. Números assim são chamados de primos. Tá certo? Então, eu vou dividir em dois casos. No primeiro caso, nós vamos mostrar que se alguém ali for par, e no caso for 2, a gente vai tirar um absurdo, tá certo? Então, caso 1, se qual dos dois? Isso é irrelevante, tá? Digamos o m. Se m é 2, então, o que vai acontecer? Bom, aqui vai dar 4, certo? Porque 2 ao quadrado. Vai para o outro lado, fica n ao quadrado igual a 2016 menos 4. Isso dá 2012. Ora, mas isso é um absurdo, né? Porque um primo ao quadrado, ele vai ter que dar um número que é um quadrado perfeito. Esse número não é um quadrado perfeito, tá certo? Se você tirar a raiz aqui, isso vai dar 44, alguma coisa, imagina. Certo? Então, então segue isso, o que é um absurdo. Certo? Por que é um absurdo? Bom, porque se você tirar a raiz quadrada do 2012, isso não vai dar exato. Né? Isso não vai dar primo. Pior que não dá primo, não vai dar nem inteiro esse negócio. Né? Então, é um absurdo. Então, o que a gente está... qual é o outro caso que fica para a gente analisar? Né?
tanto m quanto n tem que ser ímpares, tá certo? Quer dizer, se alguém fosse par, como os dois são primos, o único par primo que existe é o 2. Então, se alguém fosse par, ele deveria ser o 2. Eu estou, né, assumindo que seja o m aí o par. E isso vai nos levar a uma contradição, tá certo? Que é o fato de que esse n não vai dar primo. Pior que isso, ele não vai dar nem inteiro, né? Muito bem. Então, resta analisar o caso em que os dois primos são primos ímpares, né? Então, se m é da forma 2k mais 1 e n é da forma 2w mais 1, com k e w no conjunto dos inteiros, né? Quer dizer, eles são ímpares para alguns k e w, né, convenientes. Então, esse k e esse w são inteiros. Então, se os nossos primos são ímpares, então, o que vai acontecer? Bom, vamos substituir esses caras aqui, né? No lugar do m, eu vou colocar 2k mais 1, isso ao quadrado. E no lugar do n, eu vou colocar 2w mais 1. Vamos ver se daí sai algum absurdo. Produto notável, vamos desenvolver. Vai ficar 4k quadrado mais 4k mais 1. Aqui tem um outro produto notável, né? 4w ao quadrado, 4w mais 1, tudo isso igual a 2016. Tá certo? Muito bem. 1 mais 1, 2, vai para o outro lado, fica 4. Vou colocar o 4 em evidência. K quadrado mais K mais W ao quadrado mais W. Bom, 1 mais 1 que tinha dado 2, eu passei para o outro lado, ficou 2014. Tá certo? E agora, o que vai resultar daí? Se você passar o 4 dividindo, fica K quadrado mais K mais W ao quadrado mais W igual a esse número dividido por 4. Bom, esse número dividido por 4, bom, ele dividido por 2 dá 1007, né? Então fica 1007 sobre 2. O que é um absurdo. Essa igualdade é um absurdo. Que é um absurdo. Por que isso é um absurdo, né? Vamos entender por que é um absurdo. Porque é um absurdo, pois k quadrado mais k mais w ao quadrado mais w é um número inteiro, tá certo? Em particular, nesse ambiente que estamos aqui dos primos, né? É um natural, mas ok, tudo bem, é um inteiro. E o número 1007 sobre 2 não é inteiro. Certo? Esse é um absurdo, né? Você tem aqui uma igualdade onde de um lado você tem um inteiro e do outro lado você tem um cara que não é inteiro. Isso não pode ser, né? Isso não pode acontecer. Tá certo? É um absurdo. Esse absurdo, então, está contando para nós que a nossa suposição é falsa, né? Não existem, então, esses m e n primos, tais que a soma dos quadrados deu o número 2016. Tá certo? É isso, pessoal. Continuem aí resolvendo os exercícios. Assim que possível, publicarei mais um vídeo. Bons estudos!